Fala galerinha, então eu vou fazer um vídeo aqui sobre trigonometria, mas uma trigonometria bem básica, tá galera? Eu não vou ficar batendo muita cabeça não. E antes de eu começar, se quiser dar like, compartilhar, é sempre bem-vindo, tá bom? Babies, vamos começar pelo básico da trigonometria, né? Você começou a estudar trigonometria lá no teu 8º, 9º ano, desculpa, analisando esse carinha aqui, o triângulo retângulo, né? Você tem A, B e C, você tem aqui um ângulo θ, você tem aqui um ângulo alfa, consequência disso, né? Que o alfa mais θ, eles são complementares, né? Somam 90 graus, aqui tem um grau, que a gente chama de complementar, né? Consequência de dois ângulos serem complementares. Não vou ficar batendo em regrinha de cateto oposto, hipotenusa, cateto oposto, pelo amor de Deus, hein? Ó. Eles serem complementares indica que o seno de um desses ângulos é idêntico ao cosseno de outro, né? E o cosseno de um é o seno do outro. Já as suas raízes, as suas tangentes, elas são inversas, é um inverso da outra. Pô, professor, explica isso daí direito, põe em número. Vamos ver um exemplinho, então? Então, isso aqui é o que a gente chama de inverso, né? Vou pegar dois ângulos simples, galera. 30 graus e 60 graus, né? 30 graus e 60 graus são complementares. E olha que lindo. O seno dos 60 graus, comecei errado, né? Mas beleza, vida que segue. Ia botar 30, botei 60, mas é isso aí. O seno do 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno do 30 graus. Assim como o seno do 30 graus, que é onde eu queria ter começado, que é meio, é o cosseno do 60, né? Tá, isso aí é tranquilo, professor, tabela trigonométrica. Mas e a tangente? Vamos pensar na tangente. Qual é a tangente de 60 graus? Vou começar pela mais simples. É a raiz de 3, tá. Então vamos ver quem é o seu inverso. Então vamos fazer o inverso disso. Quem é o inverso dessa tangente? É 1 dividido por raiz de 3. Porém, nós sabemos, né, que não é de bom agrado ter uma raiz no denominador, a gente precisa racionalizar. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. O que implica em ser raiz de 3 sobre 3. Que se a gente parar para pensar um cadito só, isso aqui é a tangente de 30 graus. Estou botando tangente com TN, depois botando com TG, tá uma bagunça. Tangente de 30 graus, ou seja, se eu pego 1 e divido pela tangente dos 60 graus, isso vai me dar a tangente do 30 graus. Percebendo que a bolinha dos ângulos estão de implicância comigo. O mesmo, galera, ou algo similar, né, vai acontecer com os carinhas que a gente chama de suplementares. Quem são suplementares? Suplementares são dois ângulos que somados dão 180 graus. Quando dois ângulos somados dão 180 graus, a gente pode afirmar que os seus senos são idênticos, os seus cossenos são simétricos, né? Ou seja, um é negativo e o outro tem que ser positivo, e as suas tangentes também são simétricas, uma é positiva e, em consequência, a outra precisa ser negativa, né? Então, fazendo isso, olha o que a gente pode ter. Então, botando aqui na prática, vou botar aqui, por exemplo, 30 graus e 150 graus são suplementares, o que implica que o seno de 30 é igual ao seno do 150, que é tudo 1 sobre 2. Já o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, implica no cosseno de 150 ser
menos raiz de 3 sobre 2. E o mesmo com as suas tangentes, né? Vou botar aqui no cantinho. A tangente de 30. Raiz de 3 sobre 3. Tangente do 150, então, que é o seu suplemento. Menos raiz de 3 sobre 3. Né? Isso pode até ajudar lá na função afim, no coeficiente angular da função afim. Tá, professor? Mas, pô, vamos voltar lá no triângulo retângulo? Tem coisa além pra gente ver no triângulo retângulo, né? Eu vou redesenhar ele aqui, galera. Então, tipo assim, vai caneta, volta, obrigado. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. A gente pega um triângulo retângulo qualquer, coloca aqui um ângulo qualquer, um ângulo alfa, o meu que é 90, que é o Azinho, que é o Bzinho, que é Czinho, né? Então, olha o que a gente sabe. O seno do alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno do alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Porém, nós sabemos a fórmula do teorema do tio Pitágoras, que fala o seguinte, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É óbvio que o Pitágoras nunca falou isso, tá, gente? No máximo, ele pode ter falado que a área de um quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo é dada pela área dos quadrados que ficam sobre os catetos, né? Porque, assim, Pitágoras não ia pensar nessa fórmula que não tinha nem número direito na época dele. Tá. Olha que loucura. Se eu pego essa equação bonita e tento comparar com essa, vamos ver o que dá? Né? Porra, aqui já tem um B. Então, o que eu faço? Aqui tem um B, aqui tem um C. Eu vou pegar essa equação de cima e vou isolar o B. Vou falar que o B é A vezes o seno daquele ângulo. E essa daqui eu vou falar que o C é o A vezes o cosseno daquele ângulo. Pô, vamos pegar isso e substituir aqui dentro. Vou escrever aqui, ó, substituir. Substituindo, eu vou achar essa equação. Olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Só que o B é o A vezes o seno do ângulo, né? Só que está elevado ao quadrado, tio. Mais o C. O C é o A vezes o cosseno do ângulo, que também está elevado ao quadrado. Aqui eu vou utilizar uma propriedade de potenciação, que fala o seguinte. Quando eu tenho a multiplicação de dois números ao quadrado, eu posso colocar o quadrado em cada um deles, né? Na verdade, a gente pode até generalizar isso para qualquer tipo de expoente, tá? Então, um expoente n, aqui ficaria n, aqui ficaria n também, perfeito? Mas eu vou deixar ali como quadradinho, só para ser direto a compreensão. Então, isso aqui vai ficar azinho ao quadrado, desculpa, então, azinho ao quadrado, é igual a azinho ao quadrado vezes o seno ao quadrado, que a gente coloca aqui depois do n, por favor, tá? Mais azinho ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado, que a gente coloca depois do s. Ah, professor, todo mundo nessa equação tem o a ao quadrado. Então, posso pegar a equação inteira e dividir ela por a ao quadrado, né? Dividindo ela por a ao quadrado, olha o que a gente obtém. A ao quadrado dividido por ele mesmo, dá 1. Esse cara vai morrer, vai sobrar só o seno ao quadrado. Mais a ao quadrado, quando esse cara morre, fica só o nosso cosseno ao quadrado. Maneiro, maneiro, maneiro. Essa daqui é chamada fórmula fundamental da trigonometria, ou fórmula pitagórica da trigonometria, já que ela vem de um triângulo retângulo do teorema de Pitágoras, tá? Vou deixar, eu sei que isso aqui é um vídeo, mas eu vou deixar um homezinho para vocês. Eu quero que vocês façam o seguinte, peguem essa equação bonita que está aqui em cima, divida ela inteira pelo cosseno ao quadrado. Vê o que acontece. E depois pega ela inteira também e divide por seno ao quadrado, né? Só tendo em mente, galera, a seguinte coisa. Se eu pego 1 dividido pelo cosseno de um ângulo, isso aqui é o que a gente chama de secante daquele ângulo. E se eu pego 1 dividido pelo seno de um ângulo, isso aqui é o que a gente chama de cossecante. Tá bom? Aqui é um S, tá, galera? Então, é isso aí, galera.
Então não esquece de dar like, compartilhar e é nóis, que heróis. Beijo, gente. Fui.